Pessoal, bom, eu estou aqui de volta depois de algum tempo, né, para fazer vídeos para vocês, para responder uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu recebi no meu particular, que como que eu lido com pessoas ansiosas, né, que tá sofrendo crises de ansiedade na minha família. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explorar esse assunto, porque eu acho que é muito importante, né? As pessoas que sofrem de crise de ansiedade é muito conflituoso, né? Geralmente se sente preso dentro de si mesmo e os familiares, os entes queridos, se veem de mãos atadas muitas vezes diante dessa situação. Então eu espero que esse vídeo ajude, né, de alguma forma a explanar um pouco este assunto. Bom, então primeiramente vamos ver um pouquinho sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, a gente sabe que ela é um sistema, podemos dizer assim, né? Normal do ser humano, a gente precisa da ansiedade para sobreviver. Ela tem aquela questão de luta ou fuga. Então, mediante a um problema, eu luto ou eu entro em fuga. A questão é que quando o perigo não está iminente, a gente continua, né, nesse alerta. Então, até o sistema nervoso periférico, que controla a pressão, que controla a temperatura do corpo, controla o suor, ele fica em estado de alerta. Também, muitas pessoas que estão sofrendo com ansiedade crônica, elas ficam mais irritadas, ficam mais irritadiças e muitas vezes não entende por quê. A ansiedade também gera isso. Gera irritabilidade, gera esquecimento, gera tensão muscular. Bom, então vamos para a prática. Primeiro vamos dividir em dois subtemas aqui. Primeiro, o que fazer para lidar com a pessoa ansiosa, né? Com pessoas ansiosas. Geralmente essas pessoas são muito preocupadas, porque elas estão em alerta o tempo todo. Então, às vezes, o que você não considera um perigo iminente, uma coisa muito importante para se preocupar, o ansioso, né, pela condição emocional, psicológica que ele tá, ele vai maximizar isso muito fortemente. E aí você precisa entender essa situação psicológica que ela tá passando, ou que ele tá passando. Por quê? Porque se você não entender isso, você não vai conseguir compreender ele. E uma das coisas que precisa ter é empatia ao ouvir um ansioso. Porque normalmente a pessoa vai se queixar com você de alguma questão que para você consegue levar de letra. Vou dar um exemplo. Eu tenho que pagar conta dia 10 e hoje é dia 1. Então a pessoa não consegue dormir pensando nessa conta que vai pagar no dia 10. E ela fica fazendo planos e planos para tentar pagar. Aí ela fica criando hipóteses, se ela não pagar, o que vai acontecer, né? Um monte de cenários. E para você essa questão não é tão forte, né? Você pode pensar assim, a gente tá no dia 1, quando chegar no dia 10 a gente vê se tem dinheiro. Não tô falando que nem um é certo e nem o outro é errado. São maneiras diferentes de lidar com situações conflituosas. Para você ajudar essa pessoa com esse conflito interno, a primeira coisa é ouvir com empatia, ouvir sem julgamento. Nunca você diz para um ansioso, para de pensar nisso. Não acredito que você está pensando nisso ainda. Nossa, desencana, vive a vida. Por favor, não façam isso, porque isso afasta a pessoa de vocês, né? E faz ela se sentir ainda mais mal ainda, porque aí ela se culpa também por estar tão preocupada, por estar tão aflita. Ninguém escolhe sofrer por antecipação. Ninguém escolhe. Se a pessoa não tá parando de pensar no problema, é que ela não tá conseguindo parar de pensar no problema. E a sua ajuda vai ser muito bem-vinda, mas não é estigmatizando e nem falando de forma preconceituosa que você vai ajudar ela. Eu sei que muitas vezes a gente
pode falar isso tentando ajudar, né? Para de pensar, não precisa pensar nessas coisas. Mas essas palavras não ajudam, porque se fosse fácil e ela poderia escolher, ela já teria feito. Então, escute, né, com atenção, com empatia. Depois que a pessoa conseguir colocar para fora toda a preocupação dela, isso vai aliviar um pouco. Tem uma frase que eu sempre falo aqui que é: sofrimento compartilhado é sofrimento amenizado. E isso vale para todas as patologias. Então, o primeiro passo é isso: você ouvir, uma escuta acolhedora. Segundo passo é quando a pessoa for te levar às preocupações, né, aos pensamentos ansiosos, você faz isso do primeiro passo, ouve com empatia, e depois você tenta chamar a atenção dela por alguma outra coisa aleatória, né? Não é que você vai mudar de assunto do nada. Você aborda ali superficialmente essa questão e vai para uma outra coisa. Para quê? Para aquela pessoa se acalmar. E depois que ela se acalmar, ela vai conseguir desenvolver aquilo e até encontrar soluções mais saudáveis do que ela tomaria na crise de ansiedade. Outra dica que eu dou: se for uma pessoa muito próxima de você, exemplo, sua esposa, seu esposo, seu filho, né? Ou um amigo muito próximo, você pode propor uma tarefa para ela. Exemplo, olha, eu tô vendo que você tá com muitas coisas, né? Muitos problemas na cabeça e muitas, às vezes, soluções. Então, vamos escrever isso no papel para ficar mais claro? E pega um papel, uma caneta e começa a escrever com ela. Se a pessoa estiver muito desmotivada, muito desesperançosa e não quiser, escreve você. Aí você fala assim, ó, me fala o que você está pensando, me fala os seus problemas. E escreve. Agora vamos pensar numa solução? Aí as soluções que ela for falando, por mais que você ache que não vai ter viabilidade para colocar em prática, escreva. Porque aqui o intuito é tirar das coisas abstratas e colocar para o físico e depois mostrar para ela. Porque quando a gente faz isso, né? Geralmente, o problema é que estava em nível 100 de intensidade cai para 80, 50, né? Porque aí ela consegue ver especificamente o que está acontecendo. Na mente não dá para saber, porque tudo se mistura com as memórias afetivas, mistura com trauma, mistura com as experiências que viveu que não deu certo. E tem uma característica do pensamento ansioso que é muito importante, que sempre é negativo. Não é que a pessoa é pessimista, o pensamento é negativo. Então, quem está em crise de ansiedade ou é ansioso, não vai pensar assim, em um plano, né? Ah, não, vai dar certo. Não, tudo bem, se eu não arrumar esse emprego, eu vou continuar atrás de outro, né? Valeu pela experiência. O ansioso não pensa nisso. Nossa, se eu chegar na entrevista de emprego e a pessoa não ir com a minha cara, e se ela começar a rir de mim, e se eu começar a gaguejar, e se eu passar, mas aí eu não conseguir dar o meu melhor na empresa, e se eu não passar, como que eu vou me sobreviver, como eu vou pagar minhas contas, como eu vou me sustentar? Você imagina, você já viu que as duas linhas de raciocínio, né, sistemas cognitivos, são completamente diferentes para a pessoa que está sofrendo de um quadro ansioso mais crônico com que a pessoa do que a pessoa que não está passando por esse quadro, né? Agora a gente vai para a parte 2, né, que eu falei dos subtítulos. É o que fazer quando a pessoa está em crise de ansiedade. Quando a pessoa está em crise, não adianta você querer abordar os problemas que fizeram ela ter essa crise. Também tem uma coisa, né? A pessoa que tem crise de ansiedade tem questões lá desde a infância que estourou agora, muitas vezes, né? Então não dá. Então, primeiro, você tenta fazer exercícios para diminuir essa ansiedade dela. Se ela quiser falar, você ouve lá, lembra do primeiro passo, empatia, mas você propõe para ela exercícios
de anti-ansiedade, que vai ajudar ela a se acalmar. Quais exercícios são esses? O que eu uso bastante e que tem me ajudado muito com os meus pacientes é a respiração diafragmática, que eu já gravei um vídeo aqui faz um pouquinho de tempo, tá no YouTube, que tá como exercícios para diminuir a ansiedade, e a dos 5 sentidos. A respiração diafragmática, ela é muito simples, porém muito eficaz, que vou explicar rapidamente que eu quero focar no outro, que é respirar pelo nariz, pensar no abdômen para ir pro diafragma e soltar pela boca. Você respira pelo nariz e solta pela boca. Até tem um mais avançado, que é você respirar pelo nariz e soltar pela boca, puxar o ar novamente pela boca e soltar o ar pelo nariz. Quem quiser esse link do vídeo explicando melhor a respiração diafragmática, vocês podem me falar aqui que eu mando o link para vocês. Agora, a outra técnica que eu quero explanar um pouco melhor aqui é a técnica dos 5 sentidos. O que é isso, Heloísa? Quando a pessoa está em crise de ansiedade, ela não consegue focar no aqui e no agora. E os 5 sentidos vai ajudar ela a fazer esse tipo de movimento na cognição e até corporalmente. Basicamente, você ajudar a pessoa, a ensinar até a pessoa a focar nos 5 sentidos que ela tem. É muito simples também. Primeiro, você vai falar para a pessoa descrever detalhadamente 5 objetos que estão no ambiente. Depois, você vai pedir para ela te descrever 3 sons que ela detecta num ambiente. É muito interessante que quando eu faço isso, sempre tem um passarinho. A gente não percebe, né, os movimentos externos que estão acontecendo em nossa volta. E é muito legal. Bom, continuando. Depois que ela descrever, você pede para ela te relatar 2 olfatos, 2 cheiros que ela tá conseguindo sentir no ambiente. Se ela puxar assim e falar assim, não tô conseguindo sentir, fala assim, sente, qual que é o cheiro da sua roupa? Procura um cheiro para você sentir. E aí fala. Depois, você pergunta qual paladar, que gosto que ela tá sentindo na boca. E depois, pede para ela pegar alguma coisa, sentir alguma coisa. Se não tiver nada para pegar, até o fato de apertar a própria mão adianta. Esse exercício dos 5 sentidos é muito bom. Pessoas que têm problema com o nariz, de respiração, enfim, é até melhor fazer esse dos 5 sentidos e depois a respiração diafragmática. Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas espero ter ajudado vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.